Olá, meus queridos, graça, paz e prosperidade, amém? Aqui é o irmão John, desejo boa noite a todos vocês. E finalmente, depois de quase 12 horas, ou um pouquinho além disso, eu vim trazer a explicação daquilo que eu coloquei agora há pouco no WhatsApp. Para quem verá este vídeo numa outra plataforma digital, é o seguinte: eu falo que, infelizmente, a gente acaba induzindo as pessoas a nos tolerarem em nossa toxicidade, alegando que elas estão fazendo a vontade de Deus. Entenda, dentro de um processo psicológico, as crianças são toleradas. E quando eu falo crianças, eu falo pessoas iniciadas em algum processo. Agora, desde o momento que nós já temos alguma maturidade para resplandecer a luz de Jesus, essa infantilidade se encerra em sua validade. Ok? E o que acontece? Existem pessoas que acabam sendo ignorantes, arrogantes, acabam sendo preguiçosas, acabam sendo inadimplentes espiritualmente falando, acabam sendo ociosas, sem que haja um justo motivo para isso. Ok? Com base nisso, existem várias pessoas que estão sendo tóxicas em suas congregações. E isso serve para qualquer religião, mas eu estou aqui fazendo um apelo justamente para a igreja, que a gente compreenda isso. Vamos lá, gente. Se eu fui ou sou essa pessoa, por favor, comenta no meu privado e fala: João, você fez isso, você faz isso. Porque eu não gostaria de falar isso para você e continuar me tornando um peso, se for o caso. Mas é o seguinte, gente. Os nossos pastores, líderes, eles precisam que a obra seja cíclica e que aquela água que passa não volte. Vou explicar. Queridos, quando você toma água de um rio, aquela água que passou nunca mais é a mesma água, a menos que haja uma barragem nesse rio. Ok? E isso porque a água tem um ciclo. E na vida do cristão, principalmente daqueles líderes que fazem discípulos, como os pastores e mestres, as pessoas vêm, são educadas e vão. Vêm, são educadas e vão. Vêm, são educadas e são preparadas, designadas para as outras coisas. Isso é cíclico. E não é saudável pessoas ficarem passando pelo mesmo lugar ou ficarem estacionadas. Pessoas que passam sempre pelo mesmo lugar são justamente as pessoas que não atingem certa maturidade para irem além, para serem de águas mais profundas. E elas ficam ali rodando, 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 e isso é ruim para a pessoa. Mas ainda assim, ela em nada afeta o liderado, que seja. Aliás, nada afeta o líder, nada afeta negativamente a igreja. Ela causa danos em si mesma. São as pessoas que não querem melhorar. São as pessoas que não fazem um esforço a mais para se capacitarem como ministros, para que a luz de Deus resplandeça, para que elas tenham um poder genuíno do alto. Ok? Agora, as pessoas que são a poça, o que elas fazem? Elas automaticamente vão tornando a passagem dos outros mais difícil. Entende? Você já experimentou, por exemplo, ver como é uma barragem de uma hidrelétrica? Funciona assim. Né? Você tem um rio muito caudaloso, muito grande, com um potencial de matriz energética enorme. E o que acontece? Você devasta a vida ali, plantas, animais, tudo vai embora. E aí você faz uma barragem e aquele rio impetuoso, ele para. E aquilo que vem após dele não consegue prosseguir. E o que acontece? Quando a empresa bem entende, se abre aquela barragem e isso vem com muita violência. O que significa um desequilíbrio na formação da nossa igreja. As pessoas que travam as vidas dos outros, essas sim são as pessoas perigosas. Essas sim são aquelas que querem e exigem que a sua toxicidade seja tolerada em prol do amor de Cristo. Mas Jesus foi misericordioso, Jesus foi longânimo, então tolera aí o meu xingamento, tolera aí o meu adultério, tolera aí a minha facção, o meu ato faccioso, tolera aí a minha agressividade, tolera aí a minha rebeldia, tolera aí a minha oração de feiticeiro, tolera aí a minha difamação aos pastores e aos líderes, tolera aí eu trazer causas da igreja para o mundano resolver,
Tolera aí a minha saída para o carnaval, a minha saída para o Natal e o meu retorno de cara de pau logo depois disso. É isso o que tem acontecido em muitas igrejas. Entende? E essa galera, além de fazer isso, não dá o braço a torcer e colabora para que outras pessoas que vêm depois não se capacitem. Elas não deixam essas pessoas em paz. Porque no momento em que elas crescerem, as pessoas que vão chegando novas, essas pessoas que fazem a toxicidade, elas vão sendo esquecidas. Então elas ficam sempre machucando alguém, sempre maltratando alguém, para que não haja um espaço legal para que a igreja cresça. Porque se a igreja crescer, as suas obras serão reveladas. Entende? De uma forma que vai ser inviável que ela permaneça daquela maneira. A Bíblia fala em João 3, se eu não me engano, no versículo 20, que os homens preferem as trevas do que a luz e não vêm para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. E isso não fala só de ímpio, só de gentio. Se fala também de pessoas que já conhecem a palavra de Deus, já conhecem o beabá do evangelho, que é andar em paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, que sabem muito bem que a verdadeira e imaculada religião é cuidar dos órfãos e das viúvas, ou seja, dar assistência social a quem precisa e nos afastarmos das corrupções deste mundo. Ok? Então, quanto a isso, se você é pastor, se você é líder, se você é um irmãozinho do lado, que ainda tolera essa pessoa, em nome de Jesus, corta o cordão de prata. Corta um vínculo. Não deixe essa pessoa fazer ninhos na sua cabeça. Não deixe que, às vezes, uma boa performance possa ser o suficiente para te guiar para que essa pessoa faça aquilo que apraz a ela e não a Deus. Existem muitos líderes, e eu falo isso profeticamente, e também porque eu já vi em algumas igrejas. Existem algumas pessoas que ainda tomam decisões erradas ou baseadas nessas pessoas aí. Ok? Irmão John, mas se eu excluir, a Bíblia fala o seguinte, Mateus 15, se você sabe que teu irmão tem algo contra ti, vai até ele, pede perdão. Né? Aliás, né? Não sei se é exatamente isso, mas se teu irmão pecou contra ti, é isso. Vai até ele para reconciliar. Se ele não for, chama 2 ou 3. Se ele não for, leva a causa à igreja. Se ele não se arrepender, trata-o como gentio ou publicano. Palavras do próprio Jesus em Mateus 15, se eu não me engano. Então, a gente está escolhendo tratar bem, com frufru, porque lá fora o pessoal hipócrita, né, da bandeira vermelha, da cor do arco-íris, né, do movimento, né, que bota sangue inocente, prematuro, se é que vocês me entendem, eles pregam isso e fazem o oposto. Só que eles são trevas, só que eles não entendem a verdade do evangelho. Então é meio que esperado que eles ainda continuem isso. Agora, a gente que já foi impactado pela verdadeira luz, complica. Então, querido, às vezes o teu defeito, às vezes você está triste, às vezes você mesmo que está me escutando, até saiu da igreja, porque você tolerou aquilo que Jesus já abandonou. Se Jesus abandonou, por que é que você está pegado a isso ainda, meu jovem, minha jovem? Meu caro, minha cara. Ok? Não tolere a toxicidade de ninguém. Não se danifique além do que a obra pede, com a desculpa de que você está sendo servo de Deus. Porque na verdade não é para isso que Jesus te ensinou. Não é para isso que Jesus te trouxe. Jesus nos chamou para ter vida e vida em abundância. Claro que ele falou sim, também João 16:33, que no mundo teremos aflições, né? Mas tenhamos bom ânimo porque Jesus venceu o mundo. Jesus venceu o sistema. Então guerra contra o diabo, guerra contra o sistema, vale a pena a gente lutar. Vale a pena a gente perecer. Vale a pena lutar para tirar pessoas do inferno, no império das trevas, para a maravilhosa luz, porque pessoas geram pessoas. Ok? Em outro vídeo eu falei que Deus chamou o ser humano para governar essa dimensão, e não ele próprio. Ele delegou isso para nós, e hoje, pela pessoa de Jesus Cristo, homem. Mas não leve desaforo, não leve patada, não leve coisas que o Evangelho não colocou nos teus ombros, para que você não pereça, tá bom? É isso, um grande beijo, até a próxima.